Olá a todos, é uma grande honra receber no estúdio Wajahat Ali. Ele é autor, colunista e comentarista político, com anos analisando as forças que moldam a política, mídia e sociedade americanas. Enquanto o conflito com o Irã gera dúvidas sobre o papel dos Estados Unidos no mundo, vamos analisar o que isso revela sobre o Irã e os próprios Estados Unidos. Senhor Ali, bem-vindo ao canal. Cyrus, obrigado por me receber. Espero ficar famoso no YouTube por finalmente conversar com você. Com certeza. Bom, nós vamos definitivamente promover o seu canal no YouTube porque você está fazendo um trabalho fantástico. Eu acabei de assistir a sua entrevista com Piers Morgan, que foi realmente muito boa. E sabe, eu já quero ir direto ao ponto, Raj. Quero falar sobre esse possível acordo que estamos vendo entre o Irã e os Estados Unidos. Nos conte a verdade sobre isso, pois acho que estamos vendo pelo lado certo. Eles estão tentando reivindicar essa grande vitória do Donald Trump, mas parece que nada está realmente indo bem para os Estados Unidos. Eu estou errado nisso? Vamos apenas usar fatos. Cerca de 3 meses e meio atrás, antes dessa guerra ilegal, unilateral e impossível de vencer, iniciada em conjunto pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, o Estreito de Hormuz estava aberto. Agora, o Estreito de Hormuz está fechado. 4.000 iranianos e 4.000 libaneses estavam vivos. Agora eles estão mortos. E esses são os números que temos neste momento. 1 milhão de libaneses estavam em suas casas. Agora eles foram deslocados etnicamente por Israel, que está ocupando não apenas o sul do Líbano, mas também Gaza e a Síria. Como você sabe por viajar muito, o fechamento do Estreito de Hormuz abalou toda a região Ásia-Pacífico. Então, vimos escassez de alimentos, escassez de energia, escassez de hélio. O que aconteceu como resultado disso aqui nos Estados Unidos da América? A gasolina costumava ser mais barata. Devido a essa guerra evitável e perdida, a gasolina aqui custa $4,50, $5 e, em partes da Califórnia, $6. Os americanos reclamam porque Donald Trump prometeu reduzir a inflação, que agora está em cerca de 4,3% nos Estados Unidos, os preços dos alimentos, certo? É por isso que ele, custo de vida, ele culpou Joe Biden. Bem, os preços dos alimentos subiram por causa de outra guerra evitável que Donald Trump começou, que foi a guerra comercial. Ele prometeu muitos acordos. Cyrus, nenhum acordo foi fechado. Os Estados Unidos gastaram, segundo dados do mês passado, cerca de 29 bilhões de dólares, valor subestimado. Isso equivale a 1 bilhão de dólares por dia. Acho que no fim serão 50 ou 60 bilhões de dólares desperdiçados em uma guerra em que a maior superpotência não conseguiu forçar o Irã a abrir o Estreito de Hormuz. O que Donald Trump fez? Com o rabo entre as pernas, ele foi até a China. O presidente Xi Jinping disse: não vamos te ajudar com isso, mas vamos fazer alguns acordos com os caras da tecnologia e os bilionários. E então Donald Trump meio que zombou e ridicularizou os aliados europeus e meio que os forçou pelas redes sociais. Eles disseram: não, nós também não vamos te apoiar. Então, pessoas inocentes morreram. Nunca vamos esquecer disso, Cyrus. Pessoas morreram. Isso é uma guerra, certo? Eu nunca quero, sabe, as pessoas falam sobre custo em dinheiro, mas houve mortes, crimes de guerra, incluindo as 170 alunas atingidas 2 vezes pelos Estados Unidos com IA defeituosa no início da guerra. Eles continuaram dizendo, quero dizer, os Estados Unidos e Israel, que era sobre mudança de regime, decapitamos o regime totalitário do Irã. Então, o que está acontecendo? Eles substituíram o Khamenei mais velho e doente por um Khamenei mais jovem e mais militante. E assim, o Irã, na verdade, surgiu mais jovem. O Irã, apesar das perdas que sofreu, surgiu com um pouco mais de confiança. O Irã tornou-se mais poderoso, enquanto os aliados do Golfo dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar e Kuwait, foram enfraquecidos. Eles estavam pensando em si mesmos o tempo todo. Se abrigássemos bases e empresas dos Estados Unidos, estaríamos protegidos, certo? Em vez disso, eles se tornaram o quê, Cyrus? Alvos. Agora eles repensam a aliança com os Estados Unidos. E quem mais se beneficiou geopoliticamente com isso? A China. Porque o que vimos até agora nas reportagens é que nossos aliados estão olhando para estados-nação estáveis e eles pensam, sabe de uma coisa? Nós não gostamos do governo da China. Nós não gostamos do regime autoritário da China. Mas sabe de uma coisa? Ele é mais confiável e mais estável do que os Estados Unidos da América. Então, isso prejudicou nossa posição global. Estou falando agora como americano. Isso nos enfraqueceu. Nós desperdiçamos bilhões de dólares. O objetivo de substituir o regime falhou. O objetivo de abrir o Estreito de Hormuz e conseguir acordos melhores falhou. O objetivo de baixar os preços falhou.
E agora vamos ver, porque até o momento desta gravação está acontecendo uma cúpula do G7 e provavelmente veremos, hoje é quarta-feira nesta gravação, em 2 dias. Donald Trump se reunirá com o Irã e outros aliados de maioria muçulmana em Genebra para finalizar os termos do cessar-fogo. Estamos vendo aqui também, e finalizo dizendo, uma luta fascinante acontecendo. E essa luta está meio que fervendo porque Israel disse abertamente, nós não seguimos esse acordo. Israel disse abertamente que vai continuar ocupando Gaza, vamos continuar ocupando o Líbano, vamos continuar ocupando a Síria. Você viu Netanyahu e até a oposição, como Bennett, Gantz e outros, sendo tão linha dura nesse tema. Isso é uma oportunidade, Ciro. Espero que Trump aproveite dizendo, ok, Israel, acabou. Já gastamos nosso dinheiro, boa vontade e munições. Sou o primeiro presidente em 47 anos a cometer algo tão desastroso quanto me unir a vocês nessa guerra fracassada. Agora vocês estão por conta própria. Façam o que quiserem com o Irã, mas adivinhem? Irã e os Estados Unidos, novos termos, sabe? Cada um vai cuidar da sua vida. E se ele fizer isso, Ciro, Israel, no máximo 2 semanas, 3 semanas, é o tempo que dura porque eles precisam da ajuda dos Estados Unidos e da América porque o Irã vai retaliar. Não acredito que Israel queira essa guerra em várias frentes. Espero ter resumido bem para você. Agora você fez um resumo fantástico. É por isso que eu quero você no programa, porque você fala de forma tão elegante e vai direto ao ponto. Mas a minha preocupação com isso, Maj, é Israel, porque quero dizer, eu tenho quase certeza de que esse plano vai sair dos trilhos, não é mesmo? Eu não entendi direito. Os iranianos disseram que se Israel seguir ocupando o Líbano, isso será um sinal de alerta para eles. O acordo está cancelado. Então, quero dizer, a gente já sabe que Netanyahu vai insistir ainda mais. E também você acha que Donald Trump realmente conseguiria enfrentar o lobby israelense, considerando que eles foram tão úteis para ele e, na verdade, ajudaram ele a chegar à presidência? Vamos analisar os termos do acordo. O que sabemos, já que não vimos o texto, o que foi conquistado? Isso retoma a sua primeira pergunta e torna tudo mais doloroso, Ciro, não é? Quero, na verdade, se possível, citar um dado que poucos comentam. Se você voltar cerca de 3 meses e meio, no dia da guerra, no dia em que os Estados Unidos e Israel anunciaram juntos o ataque de decapitação que matou o Ayatollah Khamenei. E Donald Trump falou em mudança de regime e disse ao povo do Irã para se levantar. Nada disso aconteceu. O ministro das Relações Exteriores de Oman foi a Washington, implorou para se reunir com J.D. Vance e Donald Trump e pediu a Vance, por favor, diga a Trump para não iniciar a guerra. Na verdade, por meio da diplomacia, o Irã foi além e concordou com mais do que Obama conseguiu que eles aceitassem no JCPOA, o acordo entre Estados Unidos e Irã, que Donald Trump destruiu, o que significa que eles gostam disso. Agora, todos dizem que o acordo foi um golpe diplomático e um sucesso. Sempre achei isso. Até os falcões de guerra eram contra romper com o Irã. Não dá para confiar. E tentamos acalmar. Foi bom. Donald Trump, por favor, não destrua. Quem destrói? Trump no primeiro mandato, manipulado por Netanyahu. O ministro das Relações Exteriores de Oman afirmou que o Irã aceitou, por meio de diplomacia e mediação, avançar além do JCPOA, considerado um grande sucesso. Se Donald Trump, Ciro, simplesmente tivesse saído e dito eu fiz mais do que Obama, eles concordaram com mais. Até eu, um grande crítico de Donald Trump, seria forçado, Ciro, a ir ao Piers Morgan e dizer isso é um feito diplomático para Donald Trump. Ele está realmente certo. Ele encontrou algo melhor que o JCPOA. E aí, Ciro? Ele é o único presidente e isso é para o público global. Nenhum presidente em 47 anos fez isso, republicano ou democrata, pois simularam a situação e sabiam que seria um desastre. Até George W. Bush, responsável pela desastrosa guerra ao terror no Iraque, Afeganistão e ataques de drones na Somália, Paquistão e Iêmen. Até ele disse, não vamos entrar no Irã. E se você se lembra, Netanyahu, mesmo naquela época, veio para os Estados Unidos da América e fez um discurso celebrando a guerra ao terror e disse, vão atrás do Irã, vão atrás do Irã. Mas até George W. Bush e os falcões neoconservadores disseram, não, isso já é demais. Então Donald Trump, de acordo com as boas reportagens que temos, todo mundo ao redor dele, nem Rubio, J.D. Vance e outros aceitaram o discurso de Netanyahu. Seria fácil. Não se preocupe, vamos acabar com isso. Eles vão te amar e celebrar, certo? Mas Donald Trump, como costumo dizer, dog walk, foi manipulado por Netanyahu, segundo todas as reportagens. No fim, ele é responsável por suas decisões e fez essa escolha desastrosa. E ele estava eufórico naquela época, pensando, olha o que fizemos na Venezuela. As pessoas meio que estão esquecendo o que aconteceu na Venezuela. Essa mudança de regime ilegal, sequestrando Maduro, é tudo ilegal. E ele dizia, olha como foi fácil, ninguém me impediu. Segundo as reportagens, ele achou que seria fácil e continuaria vencendo.
Depois, Cyrus, ele mencionou Cuba, dizendo no dia seguinte, Cuba é a próxima. Ele achou que seria fácil, que o povo se levantaria, haveria uma mudança de regime e talvez receberia um colar de flores. Mas, novamente, até mesmo nos Estados Unidos, eles já tinham simulado isso em jogos de guerra, por isso nenhum outro presidente tinha feito isso. Então, para Israel, para Netanyahu em particular, Netanyahu é um líder acuado neste momento. Ele é um homem que precisa de uma guerra sem fim. Por quê? Porque, assim como Donald Trump, ele também enfrenta graves acusações de corrupção. Uma guerra constante mantém o foco nessa guerra contra um inimigo externo e não nele. Você se lembra, né? O público israelense estava protestando contra ele. Ele é muito impopular. Quando a guerra acabar, ele terá que responder por vários pecados, inclusive permitir o ataque terrorista de outubro. Provavelmente renunciaria ou seria preso. Então, as eleições estão chegando em Israel, certo? O país virou uma sociedade linha dura. Tenho certeza de que você já foi lá. Já foi? Não? Nunca? Nunca, Narayan. Já fui 3 vezes. Quando fui há 10 anos, notei que a sociedade caminhava para a direita. Mesmo naquela época, já achava que estava realmente ficando de direita. Foi tão longe para a direita, e eu só quero que as pessoas reflitam sobre isso. A coalizão de governo de Netanyahu é composta por indivíduos que são essencialmente criminosos. Como um jornalista israelense me disse nos Estados Unidos, imagine o líder da KKK no governo. Esse é Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional. Só isso. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o ministro da Segurança Nacional, quero dizer, ele não é um personagem marginal. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. Apenas 2 semanas atrás, ele compartilhou novamente aquele vídeo polêmico de Israel repreendendo e humilhando europeus que foram até lá com a flotilha. Ele compartilhou de novo. Além disso, ele celebrou que o Knesset israelense aprovou uma lei de apartheid para enforcar prisioneiros palestinos. Ele estourou champanhe, usou um laço de enforcamento dourado na festa de 50 anos dele. Isso foi no mês passado, a esposa dele deu um bolo de aniversário com uma forca dourada em cima do bolo. Outro indivíduo, Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças. Novamente, esses fazem parte do governo de Netanyahu, não são figuras marginais. Há 2 semanas ele veio aos Estados Unidos e desfilou na parada do Dia de Israel com nossos oficiais. Refere-se à ostentação e à ideia de Israel querer se exibir para seus parceiros. Bezalel Smotrich se declarou abertamente um fascista judeu e homofóbico orgulhoso. Esses são os personagens que formam Israel, só para exemplificar onde Israel está hoje, com supremacistas étnicos genocidas. Não sou só eu que digo, mas também a Anistia Internacional e as Nações Unidas. Tenho quase certeza, Ciro, que você percebe que o mundo vê Israel de forma bem diferente do Partido Republicano. Sim, agora respondendo à sua segunda pergunta sobre por que o Partido Republicano vê Israel de forma tão diferente. Israel já declarou. Eles vão sabotar esse acordo, vão fazer tudo o que puderem para tentar acabar com esse acordo. Eles não fazem parte desse acordo, eles não seguem esse acordo. Hezbollah tem sido Hezbollah. Mesmo durante o suposto cessar-fogo, eles já estavam bombardeando. Eles ainda estão ocupando. Não é do interesse deles, com visão expansionista, firmar esse acordo. Netanyahu quer uma mudança total de regime no Irã, mas parece que não conseguirá. Agora há um impasse entre Estados Unidos e Israel. No G7 isso ficou claro. Donald Trump está usando uma linguagem mais dura contra Netanyahu. Você viu no domingo de manhã quando ele postou dizendo, vamos lá, agora você sabe que não podemos explodir tudo. E depois surgiram relatos de que Donald Trump ligou e foi muito firme com Netanyahu. E então, o que aconteceu algumas horas depois? Donald Trump e depois o Irã comentou sobre o acordo, basicamente dizendo a Israel, não me importo com o que dizem, vou seguir em frente. Então, no G7, você viu ele abertamente meio que elogiar o acordo, elogiar a liderança iraniana por ser racional e dizer abertamente, sabe, que Israel precisa dos Estados Unidos da América agora. No mesmo dia em que Donald Trump diz que Israel precisa dos Estados Unidos da América, Mike Huckabee, embaixador dos Estados Unidos em Israel, disse exatamente o oposto e afirmou, sem Israel não existiriam os Estados Unidos. E para seu público, a questão é, por quê? O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, indicado por Donald Trump, está elogiando Israel e afirmando que, sem o país, os Estados Unidos não existiriam? É porque, como você disse, Mike Huckabee representa a base de Netanyahu, e a base dele nos Estados Unidos não são os judeus, a base dele é, espere por isso. Sionistas cristãos. O maior grupo sionista dos Estados Unidos é o Cristãos Unidos por Israel?
Esses são um monte de cristãos evangélicos brancos que também compõem uma grande parte, a parte mais leal da base do Trump. Cerca de 75% dos cristãos evangélicos brancos têm apoiado o Trump. Não importa o que aconteça ou o escândalo, ele é um estuprador e criminoso condenado por insurreição violenta. Ainda assim, continuam com Trump. Mas por quê? Eles amam Israel, o que é importante. Não ligam tanto para os judeus, mas amam Israel porque acreditam que Jesus precisa voltar. Eles creem que os judeus devem controlar Jerusalém para que Jesus retorne. Assim, Israel e os judeus seriam apenas uma ferramenta ou peão para eles. Por isso, Mike Huckabee é mais pró-Israel que a maioria dos judeus dos Estados Unidos. E aí você vê ele meio que criticando isso. Você viu Lindsey Graham, um neoconservador belicista, também criticando isso. Você viu, se quiser chamar assim, os republicanos, Israel em primeiro lugar, perdendo a cabeça. Ficam totalmente apopléticos e você vê os cruzados de cosplay assim também. Agora, há um impasse com sionistas cristãos, evangélicos e o APRON, candidatos financiados pela AIPAC, democratas, republicanos, neoconservadores belicistas e Donald Trump. Hoje é quarta, vamos ver até sexta. Desculpe por analisar profundamente. Adoro essas análises profundas. É por isso que fazemos essas conversas. Nossos convidados gostam, porque buscamos os fatos e a verdade de forma direta. E é isso que eu realmente admiro no seu jornalismo e em tudo o que você faz. E acho que, sabe, você deixou tudo tão claro aqui, sabe? Eu só acho muito difícil olhar para o Partido Republicano agora. E meio que, quando você falou sobre esses cristãos evangélicos e os sionistas cristãos, sabe, eu cresci no centro da Flórida, em uma comunidade muito conservadora. Eu conheço isso muito bem e é impressionante, porque, sabe, quando eu voltava para casa, eu lembro de ir à igreja ou visitar outras pessoas que eram muito, muito radicais. Donald Trump, eles simplesmente diziam, sabe, precisamos ter uma pessoa guiada por Deus, sabe, ela tem que ter o Espírito Santo dentro dela. Fico tão feliz por ter votado no Trump e penso, desculpa, o quê? De onde saiu isso? Isso está muito longe do que Donald Trump representa. Sei do que você fala, esse extremismo, essa ideia de que aconteça o que for, eles sempre votarão nos republicanos e apoiarão o presidente deles. E você sabe, não importa em qual escândalo ele esteja envolvido, eles sempre vão apoiar. E isso, eu acho, é algo realmente perigoso para a América. Porque se você sabe, quero dizer, mesmo que você conheça pessoas, até Deus, na Bíblia diz para ter cuidado com falsos profetas que parecem gentis, mas no fim são como lobos prontos para devorar você. Infelizmente, acho que isso ocorre nos Estados Unidos. Minha próxima pergunta é... A conselheira espiritual dele, Paula White, disse: se você desobedecer Trump, é como desobedecer a Deus. Sim, ela é só uma fanática, digo, simplesmente maluca. E aí você viu... Você já se viu? Agora está citando a Bíblia, o primeiro mandamento. Estudei em colégio jesuíta, só de meninos, católico. O primeiro mandamento é: Tu não adorarás outros deuses além de mim, e você não pode se envolver em idolatria. Você viu a enorme estátua dourada revelada em uma propriedade do Trump? Quem eram as pessoas presentes? Ele chamou pastores e rabinos. Eu só acho muito difícil testemunhar isso, sabe, acontecendo nos Estados Unidos. Mas isso só mostra, sabe, esse declínio que aconteceu tanto, sabe, sob Donald Trump. E certamente com essa grande derrota que estamos vendo agora. Minha próxima pergunta aqui, sabe, para você, Raj, sabe, nós sempre ouvimos que os Estados Unidos têm o exército mais poderoso do mundo. Somos os maiores, os melhores. Mas com essa derrota no Irã, a capacidade dos Estados Unidos de liderar globalmente foi enfraquecida? Agora está enfraquecida? Eu acho que sim. Agora, é claro, as pessoas que são fãs de Donald Trump vão responder com: olhe para Donald Trump no G7, veja como esses líderes europeus o elogiaram e demonstraram deferência. E sim, justamente hoje, houve uma declaração conjunta com Trump e líderes mundiais elogiando a citação de Trump. Liderança forte ao garantir um suposto avanço com o Irã, certo? Eles disseram que o acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã criou uma suposta chance histórica de impedir o Irã de obter armas nucleares. Então você pode ver isso, distorcer e dizer: é claro, os Estados Unidos da América ainda são o chefão. De maneira estranha, isso ainda pode ser devido ao seu grande arsenal nuclear e ao nosso complexo militar industrial. E o fato de que, você sabe, gastamos uma quantia obscena de dinheiro em armas, mas não conseguimos encontrar dinheiro para mulheres, bebês e crianças ou para o CDC. Mas eu divago. No entanto, a América está enfraquecida. Como não estaria enfraquecida? Porque os Estados Unidos da América, como você disse, a maior superpotência militar do mundo, acaba de sofrer uma perda devastadora. É uma derrota após a outra, sem vitórias para os Estados Unidos. Já recapitulamos isso, mas vamos fazer um resumo rápido. O Estreito de Hormuz estava aberto, agora está fechado, milhares de pessoas mortas, bilhões de dólares desperdiçados.
Os Estados Unidos, mesmo com seu poder militar, não conseguiram e ainda não conseguem fazer o Irã reabrir o Estreito de Hormuz. Buscaram apoio na China e entre aliados, mas ninguém se envolveu. Então, se você é um país estrangeiro, você fica lá e pensa, uau, a invencibilidade dos Estados Unidos da América, a suposta inevitabilidade dos Estados Unidos da América. Espere um segundo, eles já não parecem tão invencíveis assim. O Irã venceu, simulou a guerra, teve baixas, mas saiu como vencedor e então vemos o público americano. É a primeira vez na minha vida. Ciro, você sabe, eu tenho 45 anos. Sempre que os Estados Unidos bombardearam pessoas pardas ou muçulmanos, infelizmente o público americano inicialmente sempre foi: vamos lá, vamos lá, vamos lá, desde o começo. O público americano era contra a guerra, com 75% a 80% agora se opondo, número que crescia a cada mês. Então você tem dissidência aqui em casa, você viu americanos realmente responderem à propaganda iraniana usando Lego e hip hop, eu nunca imaginei isso. E você vê jovens dizendo, tudo bem, eu não gosto do regime iraniano, mas sou empático com eles, porque fomos nós, Estados Unidos da América e Israel, que os atacamos, certo? Então, ver qualquer empatia ou simpatia pelo Irã e antipatia pelos Estados Unidos da América dentro da própria América teria sido algo impensável. É isso que está acontecendo. E então, no exterior, as pessoas estão dizendo, uau, a América está realmente, nossa, está. Ela sofreu, enfraqueceu e se degradou no último ano e meio e você simplesmente aceita as perdas, certo? Donald Trump prometeu ajudar, mas prejudicou a economia. A guerra comercial dele afastou aliados sem razão. No fim, ele impôs tarifas e, como era esperado, quem pagou a maior parte foram os americanos, certo? Nossos aliados estão então criando novas parcerias econômicas. Você viu o Canadá e outros tentando se aproximar da China e da Europa também. A beligerância não é só com o Irã. Veja o que ele fez com a Venezuela e as ameaças contra Cuba, México e Canadá. Dizendo abertamente que o Canadá seria o 51º estado, os liberais venceram devido à beligerância dos Estados Unidos, que ressuscitou os liberais e deu a vitória a Carney. Identificar informações essenciais, remover repetições e detalhes secundários, manter nomes e eventos, preservar a perspectiva do falante, garantir clareza e gramática correta. Carney se mostra à direita e leva a Groenlândia a sério, o que a Dinamarca também fez, preparando-se porque percebeu que os Estados Unidos tratavam o assunto com seriedade. Sem falar que ele, Carney, fica constantemente zombando e ridicularizando os europeus, a União Europeia e também a OTAN. E daí, o mundo viu os Estados Unidos da América como pouco confiáveis e imprevisíveis, iniciando uma guerra comercial até contra aliados, que se juntou a Israel nessa guerra desastrosa com o Irã, que teve consequências terríveis. Você sabe disso melhor que ninguém, principalmente na Ásia-Pacífico, onde, apesar do poder militar, não conseguiu vencer. As reportagens mostraram que nossos aliados nos últimos 3 meses buscam nova liderança. Para quem olham, quem são as outras supostas superpotências? China e Rússia estão se aproximando do Oriente e se distanciando dos Estados Unidos. Explique como isso é uma vitória americana. Com certeza, né? Falamos muito sobre isso aqui. Eu morei 10 anos na China, estudo bastante o tema e o foco do canal é China. E nós já fizemos muitos vídeos sobre isso, sabe? Por que o Canadá está mudando? Por que o Reino Unido, sabe, está mudando para a China? E como você mencionou antes, é por causa dessa estabilidade, certo? Sabe, você pode ter comentários ou opiniões sobre o governo da China, mas uma coisa que você pode afirmar com certeza é que quando se trata de estabilidade, a China realmente foca nisso. E é isso que muitos desses parceiros querem, porque quando você fala sobre tarifas e guerras comerciais, é tipo, não precisamos disso, sabe? Precisamos ter, sabe? E se você conhece a China, tudo o que eles querem fazer é negócios, certo? É tudo sobre negócios. Vamos fazer assim, te dou A por B, fechamos um acordo simples para tentar ganhar dinheiro, é isso. E também pense se você é um país estrangeiro, certo? Como você disse, a China com o regime autoritário, eles pensam, esse regime provavelmente vai durar uns 10, 15 anos, certo? Podemos negociar com eles sabendo que os termos não mudarão arbitrariamente. Agora, pense se você é um país estrangeiro, você viu o que aconteceu com os Estados Unidos e o Irã quando Trump entrou depois do Obama e simplesmente acabou com o acordo entre Estados Unidos e Irã. Eles pensam, peraí, aquilo era diplomacia. O Irã confiou neles e não fez nada errado. E veja, sou muito crítico ao regime iraniano, mas, nesse caso, o acordo diplomático funcionava até que Donald Trump decidiu encerrá-lo unilateralmente. Se você assiste de outro país, pensa, não posso confiar, pois em 4 anos um democrata pode retomar o acordo e depois Donald Trump pode desfazê-lo novamente. Israel vai pedir para ele agir e ele vai cumprir. Uau, não compensa. Quem é mais estável? E, concordando com você, China quer negociar. Esse regime provavelmente vai continuar no poder por 15, 20 anos.
Eu não preciso me preocupar com, você sabe, esse país acabar com tudo unilateralmente com um novo líder que é completamente imprudente e irracional. China, vamos fazer negócios. Sim, com certeza. Bem, você levantou um ponto realmente interessante, que é que, você sabe, quando olhamos para guerras, normalmente elas unem as pessoas. Sabe, isso é certamente, como você mencionou em Israel, que as pessoas estão unidas, e sabe, isso serve como uma distração para Netanyahu, porque ele está enfrentando essas acusações de corrupção. Mas, desde o início, vimos que a maioria dos americanos se opôs a essa guerra. Nunca chegou nem perto de 50%. Quero dizer, sempre foi a minoria que apoiou isso. Mas esse conflito revela algo mais profundo sobre o estado deste país, os Estados Unidos, do que sobre o próprio Irã. Estamos meio que olhando para esse grande problema internamente, sabe, dentro da nossa própria sociedade. Sim. Então, para o seu público global, Donald Trump fez 3 grandes promessas para sua base e traiu todas elas. Primeiro, só eu sei como consertar a economia. Vou reduzir o custo de vida enquanto o mundo, inclusive os Estados Unidos, ainda sofria com uma pandemia sem precedentes, certo? E as pessoas estavam impacientes. Joe Biden disse, a economia está melhorando, estamos melhores que outros países e pede paciência. Mas as pessoas pensam, sei o que tenho na carteira e não acredito em você. Vamos ser imprudentes de novo e vamos apostar em Donald Trump. E o que precisamos entender é que não é que as pessoas amam Trump. Sim, ele tem uma base fiel, mas muitos independentes, jovens e latinos só queriam mudança. Eles buscavam alguém para ajudar em suas vidas e estão cansados do sistema. Então eles escolheram Trump, há 11 anos ele falhou. Eles escolheram Biden, continuaram insatisfeitos. Biden tentou nos guiar na pandemia, mas muitos acham que suas vidas não melhoraram e não recebem o suficiente. Então pensam em dar outra chance a Trump, mas isso foi um grande erro. O que aconteceu? Ele aumentou o custo de vida. Literalmente por causa dessa guerra, como eu estava dizendo, a gasolina estava em torno de 3,20, 3,30 e agora a gasolina custa $5 o galão. E o governo Trump disse que, mesmo que o Estreito de Hormuz seja reaberto, as consequências vão durar até 2027. O preço dos mantimentos, como ovos e pão, subiu devido à guerra comercial, pois pagamos as tarifas. Assim, ele não cumpriu a promessa de reduzir o custo de vida. Na verdade, a inflação e o custo de vida aumentaram. Segundo, ele prometeu divulgar os arquivos de Epstein. Os arquivos de Epstein seriam a prova da conspiração QAnon, que afirma que quem se opõe faz parte do Estado Profundo, surgindo aí as teorias conspiratórias antissemitas. Judeus, liberais e países estrangeiros, certo, para infiltrar a América, e todos nós fazemos parte de uma cabala internacional de traficantes de sexo. Bem, o que aconteceu? A pessoa mais citada nos arquivos de Epstein Cyrus é Donald Trump. Também aparecem pessoas do governo dele e figuras internacionais poderosas. Em vez de divulgar os arquivos de Epstein, agora ocorre o maior encobrimento político da história moderna. E a maioria dos americanos, cerca de 75% a 80%, está insatisfeita com ele e desaprova a forma como ele lidou, eu diria, encobriu os arquivos de Epstein, certo? Então essa é a segunda promessa quebrada. Agora, qual é a terceira promessa quebrada? Ele prometeu à América em primeiro lugar nenhuma nova guerra e trazer as tropas de volta. Eu não sou belicista. O que ele fez? Ele literalmente traiu sua base e agora tem guerra todo mês. Sabe, a guerra com a Venezuela você não quer chamar de guerra. Tudo bem. Matamos mais de 120 supostos traficantes que, na verdade, eram pescadores. Nunca divulgaram as provas, sequestraram Maduro, promoveram uma mudança de regime, ameaçaram Canadá e Groenlândia, e então veio a fracassada guerra dos Estados Unidos contra o Irã, que elevou novamente o custo de vida, certo? Fracasso absoluto. 3 grandes promessas foram quebradas, o que considero importante para o público compreender. Por isso, pela primeira vez em 10 anos, vocês veem que o culto ainda está com ele, mas está encolhendo. Repito, o culto MAGA está diminuindo. Vocês estão vendo pela primeira vez uma taxa de aprovação historicamente baixa entre latinos, uma taxa de aprovação historicamente baixa entre independentes. Os jovens que votaram nele, uma reviravolta histórica. Ele está com 65 pontos negativos. Essa foi a primeira eleição deles. Em menos de um ano, esse cara é uma fraude. Até alguns eleitores de Trump, alguns eleitores brancos de Trump, alguns eleitores brancos sem ensino superior e homens brancos estão realmente abandonando o MAGA. Só isso já é desastroso para o MAGA. Ele tem a menor taxa de aprovação da história moderna. Ele está entre 30% e 35%, e isso ainda com apenas 1 ano e meio de presidência. E isso explica por que tantas pessoas são contra essa guerra e por que tantos republicanos agora, e você está vendo até mesmo no espaço dos influenciadores MAGA, ele rompeu laços com Tucker Carlson. Ele rompeu laços com Megyn Kelly, que era contra ele. Ele rompeu laços com Candace Owens. Ele rompeu laços com Thomas Massie. Ele se voltou contra Nancy Mace.
E essas são muitas pessoas que pediram, espere por isso, a divulgação dos arquivos Epstein. Qualquer republicano que pediu a divulgação dos arquivos Epstein, ele mirou. Quando foi sobre Thomas Massie, rapidamente, ele e Ro Khanna, Massie é republicano, Khanna democrata, eles fizeram a união bipartidária e pediram a divulgação dos arquivos Epstein. Donald Trump volta a Israel. O AIPAC gastou um valor recorde para tentar afastar Thomas Massie. 35 milhões de dólares, o maior valor já investido em uma primária para a Câmara. Thomas Massie perdeu, mas a maioria dos jovens republicanos apoiou Thomas Massie. E a maioria dos jovens republicanos é contra essa guerra e quer redefinir a relação com Israel. Então todas as rachaduras agora... Cyrus, vão aparecer nas próximas 1 ou 2 semanas. Ótima colocação. Isso mostra bem nossa situação atual como sociedade nos Estados Unidos. Sinto que poderíamos conversar por horas, mas quero manter a entrevista concisa para o YouTube. Só quero fazer mais uma pergunta interessante. Como seria uma política externa americana bem-sucedida em relação ao Irã daqui a 5 anos? Sabe, se formos pensar no futuro, tentando ver para onde realmente podemos ir com o Irã, sabendo que, você sabe, a mudança de regime não funcionou, sabe, vamos ter que tentar encontrar uma maneira de lidar com esse, você sabe, regime atual. Como isso seria? Sabe, o regime iraniano é opressor. Ele matava seus próprios cidadãos e manifestantes antes da guerra e era impopular. Por causa da guerra, muitas pessoas se uniram contra uma ameaça comum, Estados Unidos e Israel. A melhor maneira, e nós já vimos isso com o JCPOA, foi através da diplomacia. Eles tentaram de tudo. As sanções tornaram o Irã mais militante, tornaram o Irã mais isolado, prejudicaram muito o Irã. Você traz o Irã à mesa, oferece alívio de sanções e libera alguns ativos. Diz, tudo bem, vamos incluí-los na conversa. Queremos garantir que vocês não estão no caminho de construir uma bomba nuclear. Queremos ter transparência em relação ao novo enriquecimento de urânio de vocês. Em troca, aqui está o alívio das sanções. Em troca, vocês também abrem o Estreito de Hormuz. Isso soa familiar? É. Foi o acordo entre os Estados Unidos e o Irã, o JCPOA, que basicamente é para onde vamos voltar, mas vai ser ainda pior do que aquilo, porque Donald Trump, mesmo dizendo que não vai fazer isso, provavelmente vai acabar cedendo bilhões de dólares, muito mais do que o Obama fez, certo? Mas agora você tem que lidar com a realidade de que este é um Irã mais jovem, mais dinâmico e, de certa forma, mais poderoso, que vai surgir com essa liderança, esse, sabe, regime 2.0 que vai mostrar sua força. E com esse regime, você tenta se envolver diplomaticamente. E então você continua tentando ajudar o povo iraniano e continua apoiando os esforços democráticos. O melhor objetivo agora é que o povo, lenta mas seguramente e tomara que rapidamente, se levante e mostre seu descontentamento com protestos e exigências por reformas. E como vimos na Hungria, sabe, Viktor Orbán era inevitável até deixar de ser. Levou cerca de 2 anos. E então Péter Magyar, que era um conservador descontente, ele não é liberal de forma alguma. A corrupção e a opressão cresceram tanto que Magyar liderou a juventude, usou redes sociais e em 2 anos formou uma coalizão que enfrentou e derrotou Orbán e o Fidesz. E um número recorde de pessoas foi às ruas, o maior desde 1989, e disse basta para Orbán. E Orbán era visto por Steve Bannon como um Trump antes do Trump. Ele era o modelo. Tudo que parece inevitável, como vimos na história, Ciro, é besteira. Infelizmente, é onde estamos agora. É preciso lidar com um Irã mais jovem, dinâmico e até mais poderoso, apesar das perdas. Use diplomacia, pois a guerra falhou. É necessário conceder alívio das sanções. Em troca, você exige supervisão e transparência para impedir o avanço nuclear deles. Acho que deve cortar laços com Israel. Os democratas vão fazer isso e é bipartidário. A liderança dos 2 partidos deveria agir assim. É uma jogada certa, já vista até no Partido Democrata. As pessoas estão vencendo porque estão dizendo, não vamos aceitar dinheiro do AIPAC. Você diz, Israel, você está por conta própria, já desperdiçamos munição demais, já desperdiçamos boa vontade demais. Quer lutar? Então lute. Não vamos permitir que usem nosso dinheiro e munições. Você corta o apoio. Israel depende de nós para manter a ocupação dos palestinos e fazer essa guerra. Assim também controlamos Israel. E então, ao invés de, se envolver em golpes de Estado e trocar líderes democráticos por ditadores, talvez os Estados Unidos possam investir de fato em democracia, liberdade de expressão e crescimento. E economia em vez de bombas.
Foi muito bem colocado. Bem, foi um prazer absoluto. Pessoal, vamos deixar todos os links das redes sociais dele. Ele tem um canal incrível no X e uma excelente newsletter no Substack chamada The Left Hook. Deixaremos os links desses e do canal no YouTube abaixo. Josh, obrigado pelo seu tempo hoje. Adorei conversar com você. Vamos manter contato e espero tê-lo no programa novamente. Sim, foi muito divertido, cara. Muito obrigado.